Alô? Tá me ouvindo agora? Funcionando? Agora Funcionando? foi. Vamos lá. Eu queria entender, o senhor não assinou, né, esse pedido aí da PEC de Erika Hilton. O senhor é contra essa proposta, mas o senhor apresenta uma nova. Eu queria saber qual é a sua proposta. Bom, Fabiola, só dando bom dia a você, ao Josias, ao Thales. Primeiro, é bom a gente deixar muito claro que ela não proíbe a proposta da deputada Érica só o 6 por um, ele proíbe também o 5 por 2. Então, o programa, por exemplo, aí da Fabiola, que você comanda todos os dias no UOL, você seria proibida de trabalhar um dos dias. Você só vai poder trabalhar 4 dias por essa proposta da deputada Érica Hilton. Ela engessa este modelo. O que nós estamos propondo? Já com 57 assinaturas, nós conseguimos, protocolamos ontem esse pedido aos colegas para assinarem. A partir das 18 horas de ontem, já conseguimos 57 assinaturas. Nós propomos que o modelo seja flexível. Se a Fabiola quiser trabalhar 3 dias por semana e o UOL topar, ela vai trabalhar 3 dias por semana. Se o Josias quiser trabalhar 2 dias por semana e o UOL topar, eles vão simplesmente acordar assim. Se quiser trabalhar 6 ou 5, tudo estará liberado. Isso será calculado em horas. Os direitos trabalhistas seriam preservados. Nós teríamos a preservação dos direitos trabalhistas de forma proporcional, assim como o máximo de carga horária. É importante nós falarmos para quem nos acompanha aqui no UOL que a proposta da deputada Érica ela está sendo testada em 4 países apenas do mundo. E nesses 4 países existem algumas coisinhas que são diferentes da proposta dela. Por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, somente os funcionários públicos daquele país têm a escala 4 por 3. Na Bélgica, onde a carga horária é de até 45 horas, os funcionários são autorizados a fazer mais horas durante os 4 dias, ou seja, 10, 12 horas, para cumprir a carga horária. Na Islândia, um país com menos de 400 mil habitantes, o governo ainda está tentando implementar para 1% da população, ou seja, menos de 2 mil pessoas aí que seriam a carga de trabalho ativa. E a gente tem na Escócia também, onde está sendo tentado em algumas empresas privadas, o modelo da Erika Hilton, com subsídio do governo, ou seja, o governo compensa o salário, né, que a empresa não vai pagar. Ou seja, é um modelo que não foi testado e aprovado em nenhum lugar do mundo. O que nós estamos propondo é colocar um modelo americano que libera as pessoas para trabalhar enquanto quiserem. Fabiola, pelo modelo da PEC da deputada Erika Hilton, você estará proibida de trabalhar 5 dias por semana no UOL. Você simplesmente virará uma criminosa como a empresa virará uma criminosa. Não faz sentido nenhum. A gente sabe que a legislação trabalhista CLT é de 1943, da década de 40. A gente tem aí mais de 81 anos passados e ela continua engessando o trabalho, engessando as negociações entre patrão e empregado. Então, o que a gente propõe na nova PEC? Que se mantenham os direitos trabalhistas, como ele é hoje, décimo, férias, enfim, FGTS, mas que se flexibilize. Se a Fabiola resolver trabalhar de segunda a sexta, ela vai Não, ter mas a essa opção. proposta Ela, dela, deputado, a proposta dela, na verdade, ela fala sobre contra o 6 por um, né? E com uma possibilidade de ser 4 por 3. No entanto, não proíbe o cinco por 2. Não tem essa proibição do Fabiola, 5 por 2. proíbe, ela estabelece o 4 por 3. Está muito claro na PEC É dela. uma Ela estabelece a sugestão, o 4 jornada por 3. Ela 4 por falou 3. isso já pra gente aqui ao vivo. Não há uma. E Mas há uma discussão, e ela falou, inclusive, que há uma abertura de discussão para isso. Na verdade, a proibição é apenas uma folga por semana. Isso que é o ponto mais forte, né? Por isso que o nome aí do projeto é vamos lá. contra a escala 6 por um. Mas o mais interessante aqui, deputado, até é o senhor falar da sua proposta. Eu acho que isso que é o interessante. Quando o senhor fala o seguinte, que o trabalhador trabalha quanto ele quiser. A gente sabe que nas relações de trabalho, e principalmente na forma como a gente vive no Brasil, não é bem assim, né? O trabalhador trabalha como o empresário quer que ele trabalhe. O trabalhador trabalha como o patrão quer que ele trabalhe. Como é que vai ficar a força do trabalhador nesse sentido, deputado? Eu acho isso muito interessante que o senhor fala, colocando um poder aí no trabalhador que na prática ele não tem. Olha, Fabiola, eu me reservo o direito de discordar de você. Se você quiser trabalhar 3 dias no UOL e o UOL disser que você não serve, então, para o UOL,
você vai ser demitida. Se você topar trabalhar 5 dias para o UOL e o UOL topar, os 5 dias você vai ser contratado. Essa minha medida, inclusive, facilita para tirar pessoas que estão desempregadas do desemprego. Porque, por exemplo, se uma empresa precisa de alguém apenas 2 dias por semana, hoje, pela CLT, ela não pode ser contratada. Se ela precisar de 3 horas na segunda e 4 horas na quarta, ela é proibida. Essa pessoa, então, ela fica em casa não fazendo nada e a empresa não pode contratar com os direitos trabalhistas. Nós estamos permitindo que isso aconteça. Pela medida da deputada Érica Hilton, se você tiver a intenção, como muitos têm, vamos defender a todos aqui. Se a pessoa quer trabalhar de segunda a sábado, ela pode trabalhar. Outra coisa que é muito importante no projeto da deputada, ontem ela deu uma entrevista dizendo que não fez um cálculo de impacto. O que vai acontecer com essa medida? Nós teremos, obviamente, uma diminuição do valor que os trabalhadores vão receber. Não adianta tentar propor via canetaço que as empresas vão pagar o mesmo. O que elas vão fazer? Elas vão demitir o funcionário e vão oferecer aí 20%, 30% a menos. Nós vamos ter uma queda de rendimento dessas pessoas com o aumento da inflação, porque as empresas vão ter que contratar outras pessoas para produzirem a mesma coisa que os demitidos ou os que agora estão trabalhando menos conseguiriam. Ou seja, quem vai perder nisso tudo vai ser o pobre, que vai perder salário e vai ter preços mais caros dos produtos. Eu volto a falar aqui, Fabiola, é uma medida que não foi testada e aprovada em nenhum lugar do mundo. Nenhum. Nós seríamos aí os paladinos da inovação. Eu acho que o Brasil a gente pode flexibilizar para que cada um cuide da sua vida. Não precisa de um deputado, não precisa de um presidente. Deputado, me desculpe, a Alemanha acabou de testar, concluiu testes iniciados em 2024 sobre a adoção da semana de 4 dias. Como 180 a 100. Mais de 70% das empresas não têm intenção de voltar ao modelo de 5 dias semanais. Thales, o modelo lá é 180 a 100, para te especificar como é que funciona. Modelo que tu trabalha 80% do que tu trabalhava, um dia menos. Uma semana de 4 dias. Isso, tu recebe 100% desde que a tua produção continue em 100%. É calculada a produtividade. A Nova Zelândia ocorreu a mesma coisa. Foram as grandes empresas da Nova Zelândia foram as primeiras a adotar isso e ocorreu a mesma coisa. Mostrou que essa semana de 4 dias, a produtividade dos empregados até aumentou. Mas vamos deixar claro que é o modelo 180-100. Não é o que está sendo implementado pela PEC da deputada Érica Hilton. Ela simplesmente diz que... A deputada disse aqui que está disposta a negociar. Essa semana de 4 dias é uma semana bastante razoável. Deputado, a minha dúvida, deputada, é a seguinte, deixa eu até dar o exemplo da Fabiola. A Fabiola é uma jornalista talentosíssima e ela, pelo seu talento, tem condições de estabelecer uma negociação diferenciada com o seu empregador. Se o UOL não a mantiver, terá um prejuízo inominável. Estamos falando de uma legislação que vai servir para regular a vida de trabalhadores que estão aí ralando no comércio, nos bares, nos hotéis. É muito diferente. É uma gente que está, como disse a Fabiola adequadamente, submetida às vontades do empregador. O senhor pode até considerar, olha, o abandono do modelo 6 por 1 vai levar muitas empresas à falência. O senhor pode discordar do modelo, mas o que o senhor está propondo não resolve. Hoje já existe, muita gente já faz, mediante acordo coletivo de trabalho, muda a sua realidade, ajusta a sua necessidade à necessidade da empresa e modifica a relação trabalhista. Nós estamos falando aqui de uma discussão, que o senhor pode concordar ou discordar, de mudança do modelo que vai valer para todos os empregados. Há outras propostas em tramitação na Câmara. O senhor não considera a ideia ou a hipótese de analisar a adaptação desses modelos que estão sendo experimentados no mundo para o Brasil? Olha, Josias, me causa até um pouco de estranheza tu dizer que o modelo de flexibilidade não vai funcionar. Afinal, a maior economia do mundo tem um modelo de flexibilidade e funciona há décadas e muito bem. Aliás, muitas pessoas saem do Brasil, vão para os Estados Unidos para simplesmente poder trabalhar nesse modelo. Então, simplesmente dizer que ele não vai funcionar me causa estranheza. Quando foi citado o caso da Alemanha, eu volto a dizer aqui, é a produtividade que tem que ser mantida. Como é que tu vai manter uma produtividade no modelo 100, 80, 100, se tu vai colocar isso para um atendente de farmácia?
Ele vai conseguir atender. Quem é que vai atender as pessoas que estão doentes no sexta e no sábado? Né? A produtividade é uma coisa complexa de se discutir. Então, o que a gente precisa ter é a liberdade. Eu acredito que todos os trabalhadores, tendo a liberdade, eles vão ter a consciência e a força de trabalho. A empresa também precisa deles. Simplesmente essa narrativa de dizer que o patrão é um malvadão, para mim, não serve. As pessoas têm a disponibilidade de trabalhar onde elas quiserem. A renda média do modelo americano é de 6-1 no Brasil. Aí é a renda média. Quem ganha 2 mil no Brasil, lá a média ganha o dobro, ganha 6 vezes isso. Então, eu estou a favor de implementar o que já está em uso há décadas e o que dá certo. Engessar o trabalhador para que ele possa trabalhar só as horas que a legislação deixar, eu não concordo. Aliás, a maioria dos jornalistas que tu citou hoje é pejotizada, né? Os jornalistas hoje têm o PJ e trabalham como MEI, normalmente, para as empresas. Então, o que nós precisamos é liberdade. Liberdade para empreender, e eu acho que é isso que eu defendo. Quem quiser trabalhar na escala 4x3, a empresa vai oferecer essa opção e a pessoa vai trabalhar. Mas a gente não pode proibir uma pessoa de trabalhar 6x1 se ela assim quiser. Eu com meu pai, por exemplo, se ele parar um dia de trabalhar, ele morre. Então o que eu vou fazer com ele? Vou deixar ele em casa olhando para o teto? A gente tem que dar liberdade para as pessoas, simples assim. Deputado, agradeço imensamente, está aí a proposta do deputado, já tem 57 assinaturas, eu acho que está em debate isso na nossa sociedade agora, o que queremos, o que podemos, né, e para onde vamos. Muito obrigada pela sua participação aqui, um bom dia ao senhor. Thales, Josias, Fabiola, muito obrigado pelo espaço, um bom dia para vocês. Tá aí o deputado Maurício Marcon, vamos a um intervalo para quem está conosco na TV. E para quem está conosco no digital, pode vir para cá. Tem muita gente falando aqui, mas vem cá, eu fico só pensando. Ó, tem aqui a pessoa, o senhor aceitaria trabalhar 4x3 como deputado? O pessoal está falando aqui. Todo mundo fala muito sobre o trabalho dos deputados, né? E aí, quando você pergunta isso para o deputado, se a gente for se perguntar aqui, eles iam falar que eles não trabalham só lá dentro do Congresso, eles trabalham também na cidade deles, no reduto deles eleitoral. Agora, essa história de negociar com o empregado, hein, Otales, o que você acha disso? É possível? Eu fico pensando, né, os funcionários, se eles têm esse poder de negociar. Tem menor poder de negociar, mas isso é uma tendência que ocorre no mundo e a gente não pode também ignorar. Está tendo cada vez mais essa tendência de permitir uma negociação. Você vai ter o básico dessa proposta da Erika Hilton é o seguinte: tem que diminuir as horas de trabalho, porque a diminuição das horas de trabalho está se mostrando nos testes que estão ocorrendo no mundo inteiro, aumenta a produtividade. Aumentando a produtividade é melhor para todo mundo. E outra questão é a questão da saúde. As pessoas ficam com menos problemas de saúde. Aliás, é isso que provoca, inclusive, um aumento de produtividade. Mais felizes também provoca aumento de produtividade. Então, tem uma série de fatores que são importantes com a diminuição da hora de trabalho. Pode-se negociar qual a situação melhor para o trabalhador e para a empresa. É isso que a colocação do projeto traz e que não dá para você chegar e dizer não vamos diminuir as horas de trabalho, Sim. Não vamos manter o 6x1. Não dá. Estamos voltando aí com o pessoal da TV agora conosco. Todos conectados a partir de agora, escala 6x1 em discussão no nosso país, 4x3, 5x2, 7x0. Tira a Fabiola do ar, coloca a Fabiola no ar. Eu adoro quando... É muito engraçado, né? O Josias saiu aí em minha defesa. E o que eu acho que você falou é muito importante, né? A gente está falando aí de outras... Sou uma privilegiada nesse momento de poder escolher, né? A gente está no mercado de trabalho, de poder escolher. Quero, não quero. Não é assim que funciona para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. E é o foco neles, né, Josias, que esse projeto tem que ter. A
discussão tem que estar no foco desses trabalhadores. E quando a gente fala qual é a grande maioria dos trabalhadores brasileiros que será afetada por essa mudança, principalmente aqueles do comércio, somam mais de 10 milhões de trabalhadores do comércio, aqueles que trabalham às vezes sem até uma folga na semana e às vezes sem nenhuma. Tem escala de plantão e aí vai tirar folga daí a 15 dias, 20 dias de repente. Tem também os trabalhadores domésticos, esses que dormem no emprego, não ganham às vezes hora extra para estar ali e também vivem essa situação. Além de muitos outros, né, Josias? Os trabalhos que trabalham nos bares e restaurantes também, que são esses comércios também. Como é que você analisa essa proposta apresentada pelo deputado Maurício? Eu acho que a proposta do deputado ela é desnecessária, porque a legislação brasileira não impede empresas e funcionários de negociarem uma fórmula própria. Está cheio de casos aí de empresas que já adotaram um modelo diferente do geral, desse 6x1, trabalha 6 dias, folga 1. Várias empresas já chegaram a entendimento com seus trabalhadores por meio de acordos coletivos e mudaram essa sistemática. Então não está proibida a negociação de empresas e trabalhadores. Agora, você pegar casos específicos, pessoas, inclusive, ele próprio citou a jornalistas que são hoje pessoas jurídicas que fazem uma negociação que tem nada a ver com consolidação das leis do trabalho, com CLT, estabelecem ali a sua relação com a empresa que os contrata, trabalha às vezes em mais de uma empresa, então não tem nada a ver com o que está em discussão no Congresso. Está em discussão no Congresso, daí a não entender a serventia da proposta do deputado, que negociação para estabelecer formatos diferentes, livremente, à margem da lei, já tá consagrado, já existe no Brasil. O que está se discutindo é a forma geral que vai reger as relações de trabalho da grossa maioria dos trabalhadores que não dispõe de poder sindical para estabelecer negociações individuais ou coletivas ali, de determinadas corporações com os seus empregadores, e está se discutindo a hipótese de reduzir o número de dias trabalhados. Em vez de 6, trabalhar 4 dias e folgar 3. Há experiências no mundo. O que está em questão agora, Fabiola, é a perspectiva que se abriu de discutir se é viável, se não é viável, se tem conexão com a realidade econômica do país, o que é que precisa ser ajustado nessa proposta para que ela seja implementada, se não é execuível. Há outra proposta lá que prevê uma gradação, uma implementação em até 10 anos. Então, isso é o que está em jogo agora, uma discussão que precisa ser uma discussão sensata, com calma, bem feita, para verificar se é ou não é execuível. As experiências feitas no mundo mostram que há um caminho a ser trilhado, sim, e que há a possibilidade de redução de jornada de trabalho. Isso pode ser bom para o trabalhador, pode ser bom também para as empresas, é o que mostram as experiências internacionais. A Denise diz o seguinte: empregado negociar com o patrão é igual às ovelhas negociando com o lobo. Você já viu isso acontecendo, Thales? Não. Zero equidade. Não é possível, diz a Denise. Não dá.